Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui para mais um episódio do podcast da MMA, Masters of Marketing, uma série by IDTBWA. E o assunto que a gente vai falar hoje, estava até conversando aqui na paralela com os nossos convidados, está na nossa pauta já faz muito, muito tempo. A gente vai falar sobre Marketing Mix Modeling, vamos falar sobre atribuição. E para isso a gente recebe hoje o Thiago Fernandes da ID e o Daniel Guinesi da Uncover. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso estúdio. Vocês querem falar alguma coisa, cumprimentar nosso pessoal? Só agradecer o espaço, a oportunidade. Obrigado por receber a gente, para a gente poder discutir um pouco sobre, acho que talvez uma das grandes dores do marketing de hoje em dia. Sem dúvida nenhuma. E vamos começar já por aí, então, Thiago. Qual é hoje, para vocês que lidam no dia a dia com isso, né? Acho que hoje em dia as agências estão cada vez mais preocupadas em dominar esse assunto. A importância de ter as ferramentas certas aí, preditivas, como são esses estudos de MMM, para pensar nas estratégias de mídia e comunicação e engajamento de todos os seus clientes. Acho que o marketing hoje ele é um grande empoderado pelas companhias como um dos principais stakeholders do resultado. Eles são um dos principais geradores de resultado e tem uma pressão muito grande sobre como você consegue tirar retorno, consegue ver o resultado e poder saber de onde que esse resultado vem para que você consiga trazer o máximo retorno de cada real investido. Num cenário em que o marketing é muito pressionado pelo resultado, ter visão sobre o que dá resultado no final do dia é essencial para que você consiga se planejar, né? Ter uma visão mais previsível da sua capacidade e do nível de esforço que você precisa gerar, precisa investir, precisa colocar para você gerar resultado no fim do dia. Eu acho que se você hoje não tem essa previsibilidade mínima ou uma visão mínima sobre o que está gerando resultado, você não vai conseguir crescer organicamente, que é o que todo mundo espera, né? Continuar crescendo de modo recorrente e constante. Então, acho que ferramentas como modelos de atribuição multitouch, como o próprio MMM, numa visão mais robusta, orientada para todas as disciplinas do marketing, ou até versões mais ágeis e leves, como um Media Mix Modeling, que a gente chama hoje, são ferramentas que ajudam bastante nesse sentido. E para você, Daniel? Olha, assino embaixo do que o Ti falou. O que eu adicionaria é que eu acho que a gente está no momento de revisão de rota. Muito importante quando a gente fala de mensuração e de ferramentas. Porque dos últimos 10 anos, houve um entendimento, de certa forma, de que a mensuração, uma parte está resolvida no digital, que é o que se chama aí de uma atribuição por clique, de mensurar se o cara clicou na campanha e se ele gerou. E isso definiu os incentivos dentro do marketing e da mídia de forma, na minha opinião, um pouco equivocada. Por quê? Porque aquelas mídias que recebiam um monte de clique, receberam um monte de dinheiro, e eventualmente, o que está acontecendo agora? Não é só mídia que recebe clique que funciona. Tem um monte de mídia que você assiste, que você é impactado, que impacta a jornada de compra, mas não é clicada. Então, para mim, essas oportunidades ficaram pouco aproveitadas. A gente vai falar muito disso hoje, com certeza, mas para mim a importância da ferramenta certa é que mensurar do jeito certo é produzir os incentivos corretos. Porque todo mundo persegue o incentivo. Então, se a meta do seu time é conseguir mais clique, todo mundo vai investir na mídia que gera clique. Claro. E aí você criou esse incentivo e todo mundo foi para lá. Só que aí toda a mídia que constrói força de marca, toda a mídia que constrói jornada ficou desinvestida. Então a importância dessas ferramentas corretas é a gente criar um incentivo correto para compatibilizar o resultado de curto prazo, que é o clique, mas o resultado de médio, o resultado de longo prazo e gerar um retorno ao crescimento sustentável. Que eu acho que esse é o reajuste de rota que a gente está perseguindo. Perfeito. Que aí eu acho que é aí que entra quando a gente está falando um pouco de decidir ali exatamente sobre a alocação de orçamento entre diferentes canais, certo? Exatamente. E como é que a otimização preditiva influencia hoje nisso para vocês, no dia a dia do relacionamento com os clientes? Alocar a verba correta para o canal correto sem prejudicar dessa forma como o Daniel está falando.
Acho que a gente consegue sair de uma dinâmica de talvez subjetividade, do eu acho, eu acredito, para uma visão muito objetiva sobre o que você consegue a partir dos dados e do seu histórico e das suas experiências passadas e de todos os testes que foram feitos, em conseguir ter uma visão muito concreta do potencial de resultado dos seus esforços de comunicação. Eu acho que isso é a parte mais importante. Você conseguir ter uma ferramenta que consiga trazer granularidade para que você possa ter esse tipo de discussão no dia a dia. É uma discussão que eu acho que ela foi evoluindo de ferramentas que traziam visões muito genéricas, talvez, sobre as alocações do marketing, sobre como você alocava em grandes clusters ali, né? Em olhar para meios, olhar para disciplinas, coloca mais dinheiro no off ou mais dinheiro no on. Agora a gente já tem uma visão que ela é granular a nível de campanha, às vezes até a nível de criativo. Então a discussão ela passa a ser muito mais objetiva. E quando você está munido por dados, essa discussão ela fica muito fácil, ela fica muito clara e ela é muito tangível, né? Acho que essa é a grande beleza e a grande fortaleza de ter ferramentas como essa a seu dispor. Eu acho que você torna a discussão ela mais produtiva e menos subjetiva. E acho que só complementando, quando te fala isso, né, sair do eu acho, sair da subjetividade, o preditivo, ele é preditivo, ele ancora. Então, eu quero 10 milhões para investir na Black Friday. O que é ser preditivo? É fazer uma previsão de quanto eu vou vender com isso. Eu quero 50 milhões para investir numa campanha da TV. Cara, o papel do marketing hoje não é ser reativo, é ser preditivo. Ou seja, você tem que antecipar o resultado que aquilo vai gerar. E é isso que os modelos preditivos te fornecem. Uma previsibilidade. Isso aqui não é um custo, isso é um investimento que gera um retorno. Esse retorno é previsível. Essa previsão é exata? Claro que não. Mas ela te dá um parâmetro para até você saber, se você ficou acima, você está acima do previsto, abaixo, mas essa é a média prevista para esse retorno, né? Não, o que é realmente uma maravilha, né? Você ter esse tipo de visibilidade, né? E eu acho que tem uma coisa interessante, que hoje a gente atravessa um momento de muito dinamismo e de uma evolução constante, até do ponto de vista sobre como o consumidor consome os canais, sobre novas mídias, novas oportunidades para os clientes. Então, esse também é o tipo de ferramenta que não é uma ferramenta one shot, que eu vou lá, eu rodo e eu tenho a minha visão e o meu mapa, eu tenho o mapa do tesouro que eu vou poder usar para frente. Você precisa ter uma recorrência, isso precisa ser alimentado dinamicamente, isso precisa estar sendo constantemente abastecido para que você possa ter essas discussões de um jeito muito produtivo, para que isso seja atual. Porque eu acho que esse é o grande ponto. Acho que tem um espaço para subjetividade que está relacionado com o teste, sobre como testar novas coisas, porque o os modelos de marketing mix modeling e media mix modeling, eles também são ancorados nos seus dados que estão relacionados com o seu passado, com o que você efetivamente faz. Então, qualquer novo teste, você não vai conseguir ter uma visão instantânea ali se aquilo vai dar resultado ou não. Você vai precisar testar de alguma forma. E quando você faz isso de uma forma estanque ali, um único tiro, você perde um pouco desse refino e dessa beleza que é ter o dado apurado por trás das suas decisões. E falando especificamente da ferramenta do MMM, vocês têm algum resultado específico que vocês podem compartilhar com a gente, de ROI, por exemplo, de algum cliente? Um caso interessante. Tem muitos, assim. Se tem um projeto que dá retorno, é fazer um bom marketing mix modeling. Posso dar tem alguns exemplos públicos até do setor de educação, por exemplo, no qual o cara viu que canais que ali trabalhavam consideração, sobretudo o vídeo digital, YouTube, TikTok, estavam indo mal no na mensuração por clique. O MMM falou, você tem uma oportunidade de trabalhar esses canais que você não está aproveitando. O cliente foi lá, dobrou o investimento nesses canais, aumentou 20% a receita total que ele teve. Então, você fazer um modelo que aumenta 20% a receita total só de realocar, e se eu fosse assim dar um grande resumo, eu acho que trabalhar melhor esse meio de funil com dados, que nem o Ti falou, como que os canais de vídeo, os canais de consideração, criador de conteúdo, agora streaming,
como que esses canais incrementam venda para mim e quanto eu devo investir. É um dos maiores riquezas do Marketing Mix Model, porque hoje é um ambiente com muita oportunidade, que nem eu te falo, novos canais que estão surgindo, muita oportunidade de investir, só que ainda dificuldade de mensurar. O Marketing Mix Model vai falar exatamente o impacto deles de forma preditiva nas suas vendas, e a gente está vendo muito resultado. Até complementando com a resposta do Ti sobre o dinamismo, uma coisa muito interessante também. Vimos no setor de fast food, por exemplo, que quando tinha um lançamento de um filme de um certo gênero, e aí eles anunciavam no cinema, essa rede de fast food vendia muito mais. Eu acho que eu sei de quem você está falando. Então vou deixar aí. Mas isso é um exemplo também de você precisa ter esse modelo vivo, porque às vezes uma coisa que muda é um lançamento no cinema que aumenta a eficiência de um canal de mídia e gera um comportamento, e a gente também gerou esse resultado. Então são 2 exemplos. E cinema, que não é uma mídia que é a primeira que o anunciante pensa, né? Claro, e isso fala muito sobre a complementaridade que você estava falando no início, né? De como cada canal, na verdade, cria toda uma rede, né? Exatamente. Que não pode As ser pessoas não vão ser impactadas, salvo algumas exceções, que é um pouco de como o mercado acabou se direcionando, como o Dani falou, né? Sobre essa perseguição sobre o clique. As pessoas não vão assistir um filme na TV e vão correndo entrar num site ou sair correndo de casa para consumir um produto. Acho que o papel da publicidade é manter as pessoas, manter uma marca, manter um produto no hall de consideração daquela pessoa, no momento que ela estiver pronta para fazer aquele consumo. Hoje, dificilmente você vai conseguir, tirando um produto novo, uma marca nova, alguma coisa que seja fora da cura, você conseguir fazer o cara sair do sofá para consumir aquilo na hora. Então, acho que o nosso papel é esse. E esse papel ele não vai ser cumprido só ali no final do funil, com o que vai gerar o clique, que vai conseguir levar para o site e acabar levando todo o mérito pelo resultado que você está gerando na mídia, né? Acho que esse essa é a grande dor, né? Sobre como você consegue desmistificar o last click como a métrica oficial do mercado para mensurar resultado, para atribuir resultado. E aí é difícil, é uma conversa que ela é difícil, porque é o modelo que hoje é o mais usado, ou se ele não é o mais usado, ele está perto de ser, e ele é o mais fácil, né? Ele é o que está mais próximo, é o que você tem acesso mais rápido. Acho que o cuidado que a gente tem que ter é sobre não deixá-lo como a verdade absoluta. Perfeito. Sim, com certeza. E já entrando nesse assunto, né, dos cuidados, dos desafios, quando a gente fala desse tipo de modelo preditivo, quais são as principais barreiras ou elementos que precisam aí de discussão, precisam ser superados, né? Ou crenças que precisam ser combatidas. Aí, do ponto de vista de vocês, o que vocês mencionariam nesse sentido? Quer começar, Dani? Eu vou começar filosófico, tá? Mas a gente já deixa prática a coisa. Eu acho que a gente aprendeu a trabalhar de uma forma na mídia com a crença de que se eu otimizar cada uma das partes, eu estou otimizando o todo. Isso é uma crença falsa. O que eu quero dizer com isso? Se eu fizer a melhor campanha do Google, vou ficar otimizando aqui o Google para ter mais clique. Vou otimizar influenciadores para ter mais engajamento. Vou otimizar minha TV para ter mais alcance. Se eu fizer cada otimização individual, eu vou otimizar minhas vendas. Isso é falso. Você precisa otimizar suas vendas. Não, então, nem sempre uma campanha que você consegue o máximo de engajamento, você está otimizando as vendas, nem sempre uma campanha. Então, o problema, e qual que é o nome desse problema? O nome desse problema é fragmentação. As estratégias são pensadas de forma fragmentada, e os resultados são olhados de forma fragmentada, e os dados estão fragmentados. Então tá o time de Google otimizando o Google, o time de influencer otimizando influencer, o time de TV otimizando a campanha de TV, ninguém tá otimizando a venda. E a otimização de cada parte não otimiza o todo, só otimiza a parte. Então por isso que eu começo filosófico e aí o desafio é a integração. Tá. Essa integração, ela se dá de um lado técnico também, porque os dados precisam estar todos no mesmo ambiente, mas também cultural e estratégico. A estratégia precisa ser uma coisa só, porque as coisas estão interagindo, e os times, e essa é a parte mais difícil, os times precisam compreender que estão todos perseguindo o mesmo resultado, e não cada um. Então, para mim, fragmentação é o problema, integração é o desafio, que é um desafio não só tecnológico,
mas é um desafio de governança, de cultura e de estratégia também. E é uma fragmentação em várias esferas, né? Porque como você falou, é no time, na equipe, Exato, no no canal, dado. no dado, né? Conta um pouquinho aí, Não, Thiago. eu acrescentaria um ponto adicional aqui, que é sobre uma visão antiga sobre o Marketing Mix Modeling, Uhum. que eram ferramentas, modelos ou implementações muito robustas, que requeriam muito tempo, que requeriam muito esforço, que levavam anos, às vezes até para serem implementadas, e que exigiam um investimento, um capital, para você conseguir colocar de pé uma ferramenta como essa, que já não é mais a realidade. Então, acho que tem uma questão cultural até, que a gente que a gente está num movimento de desmistificação do acesso a ferramentas preditivas para agências e para as marcas, né? Eu acho que tem essa barreira de que talvez o Media Mix Modeling ainda seja encarado como uma ferramenta cara, quando isso está longe da realidade com as soluções atuais. Um exemplo. Nos Estados Unidos, o Meta tem uma iniciativa chamada Marketing Mix Model para SMB, pequena e média empresa rodando Marketing Mix Model. No Brasil não é uma realidade ainda. Para ver como isso que o Ti falou é 100%. Todo mundo via como aquela coisa que só o grande varejo tem acesso. A tecnologia está mudando isso, né? Que nem o Ti mencionou. Não, e acesso, grau de dificuldade, né? Processo de implementação. Acho que Ele exige, como o próprio Dani falou, né? Tem um desafio de integração e de dados. Precisa ter dado para que você consiga fazer um modelo, mas até mais do que isso, precisa ter engajamento do marketing. Às vezes essa própria decisão ou a informação, ela também está fragmentada. Às vezes não é o marketing que detém o dado, isso está numa outra área, que presta serviço para uma outra área. E a gente Sim. volta a falar que está mirando para uma outra coisa, porque o incentivo está direcionado para outra coisa. Então, existe também a necessidade do dado, mas também exige uma necessidade do engajamento para que a coisa funcione. Com certeza. E quando a gente fala da dinâmica do relacionamento entre cliente e agência, né? No caso, a gente está falando aí a ID, que tem aí essa unidade junto com a Uncover. Como é que isso facilita a dinâmica de cliente e agência? Olha, eu, como agência, eu gostaria de ter um modelo de MMM plugado em cada um dos meus clientes. Isso faria, acho que a vida de todo mundo ser mais fácil. Eu poder otimizar o investimento dos meus clientes, suportado por uma ferramenta como essa, para todos eles, para mim seria mágico, seria fácil, tornaria o meu dia e do meu time muito mais fácil. Então, a gente encara a Uncover, por exemplo, como uma ferramenta essencial para o nosso trabalho. A gente tem um formato de parceria bastante interessante, mas acho que tem essa relação, ela fica num território perigoso, porque pode passar a impressão de que Uncover ele é um auditor do trabalho da agência, e que ele está lá para apontar tudo que a agência faz de errado na compra e na otimização de mídia, quando, na verdade, não é esse o papel da Uncover, e não é aí que a gente posiciona a Uncover dentro da nossa dinâmica com os nossos clientes. Eles são uma ferramenta que trazem muita inteligência para o nosso dia a dia e que ajudam o nosso trabalho a ser mais bem feito. Da minha parte, assim, é até mais óbvio, né? Porque se a minha ferramenta faz a melhor conta do mundo, mas não vai um bom time de mídia, de estratégia, e traduz isso numa decisão, minha ferramenta não vale de nada. Então, para mim, a parceria com uma agência que nem a ID é a parceria com um player que vai ser capaz de gerar o valor, extrair o valor daquele monte de conta, daquele monte de número, e traduzir isso numa tomada de decisão melhor que vai gerar o impacto do cliente. Entre os dados que a ferramenta gera e o valor, tem uma tomada de decisão no meio que quem faz é o parceiro agência. Então, para a gente é um parceiro fundamental. E claro que tem que ser um parceiro que vai saber olhar esses dados, vai ter a sofisticação de fazer uma boa estratégia de mídia também. Legal. E como é que vocês mensuram aí para cada cliente o sucesso aí da aplicação do MMM? Acho que a beleza do MMM é justamente você conseguir modelar para qualquer que seja o seu objetivo. Se o seu objetivo é o lead, a ferramenta está pronta para que você consiga otimizar para o seu resultado de negócio mais próximo. Se o seu desafio é vendas no PDV,
a ferramenta está preparada com os dados certos para conseguir otimizar a sua compra de mídia para poder gerar mais vendas. Se o seu desafio é construir marca, se você tiver dados recorrentes de marca, da sua pirâmide, do seu awareness, do seu índice de consideração, a ferramenta ela está otimizada para conseguir modelar, para você conseguir extrair mais resultado para sua marca a partir dos seus esforços. Então, por ser um modelo estatístico bastante flexível, você pode otimizar ela para qualquer que seja o seu objetivo, seja um download de um aplicativo, a venda no seu ambiente digital, a sua venda no PDV, o seu crescimento de marca. A gente exercitou modelos com Uncover para otimizar, por exemplo, numa visão de awareness, o impacto no Google Trends, por exemplo, para entender o que poderia gerar mais interesse, o que no histórico gerou mais interesse por aquela marca ou por aquele produto. Então, acho que a beleza da modelagem estatística é também ser flexível. Acho que trazer essa flexibilidade, poder se adaptar a diferentes tipos de negócio, a diferentes objetivos, é algo que é um grande diferencial da ferramenta. E para você, Daniel? Olha, eu acho que é isso adicionando a camada preditiva. O que eu quero dizer com isso? Como que eu provo que a ferramenta trouxe um valor? A ferramenta vai prever a venda que você vai gerar se você fizer o que ela está recomendando. E a própria ferramenta vai avaliar se o que a gente previu de fato aconteceu. Então, quando que eu ganho a confiança do cliente? O Ti falou, a ferramenta pode otimizar leads. Então, eu vou prever, se você fizer essa estratégia, você vai gerar 10 mil leads a mais. Você vai lá, faz a estratégia e a ferramenta vai acompanhar se o que foi previsto aconteceu. E ela vai mensurar, tá vendo esse incremental de 10 leads? Foi essa estratégia aqui. Então, o fato de ser preditivo te deixa muito accountable, porque você faz a previsão do que você vai gerar e o cara vai ver se você acertou, se errou essa previsão, qual que foi a margem desse erro. Então, eu acho que é assim que a gente também consegue ser muito concreto, né? Você faz uma promessa muito concreta e avalia se ela aconteceu. E acho que tem um ponto adicional aí que é o quanto que você consegue atribuir não só para sua estratégia, mas também isolando todo o macro cenário em volta que poderia estar contaminando o seu resultado, porque às vezes naquele momento aconteceu um fato importante, aconteceu um feriado, aconteceu um furacão, aconteceu alguma coisa importante que pode mexer de alguma forma no resultado que você está gerando e que isso vai estar ou não atrelado à mídia. E a ferramenta ela está preparada para isso, né? Para conseguir contemplar a influência do macro cenário econômico, externo, como ele mesmo falou, né? Às vezes é um gênero de filme no cinema combinado que vai conseguir trazer a melhor equação de resultado para você. Então, você conseguir isolar também o fator extra-estratégia aí, coisas que você não controla, também é super importante para você conseguir fazer essa mensuração correta e absoluta do resultado que você traz. Eu gosto muito disso que você falou, porque a gente aqui na MMA, a gente fala muito para o CMO, né? Você tem um exemplo de uma situação dessa, nesse tipo, que alguma coisa influenciou, alguma coisa deu ali uma questão inesperada, que nem você está falando, às vezes você tem, sei lá, um feriado, algo assim, ou às vezes alguma coisa que você não espera. Feriado, mais ou menos, você sabe, né? Mas às vezes você tem ali, sei lá, uma chuva muito forte, ou um calor muito forte, ou alguma coisa que muda. Tem algum exemplo para dar? Talvez o Dani tenha mais exemplos do que eu. Eu de cabeça, assim, eu não consigo lembrar de nada, de nenhum caso dentro de casa que a gente tenha tido alguma coisa muito inesperada que mexesse no resultado, que afetasse diretamente, assim, eu não... Mas a ferramenta tem como fazer esse isolamento? A ferramenta, todas as informações estão lá, acho que na Uncover hoje são mais de 100 tipos de informações diferentes relacionadas a macro cenário. Falei, são 100 mesmo? Acho que são mais até. Tem uma infinidade de dados são ali. 100 que já tem de forma nativa, e aí tem os que a gente pode alimentar caso a caso também. Acho que cada categoria pode ser... pode ter influência de fatores que não necessariamente você consegue mapear de imediato. Então, a visão do marketing do cliente, da agência, também é super importante sobre isso, para saber qual é o tipo de fator externo que pode influir. A gente tem um cliente, por exemplo, de telecomunicações, em que, por exemplo, o fato da pessoa estar de mudança pode ser um grande fator
para fazer com que ela venda mais, porque é um gatilho da vida dela, né? Tá dentro do momento da vida dela que pode gerar isso, e isso não tá por padrão na ferramenta, mas que tendo o dado pode ser imputado para que você possa, por exemplo, entender o peso disso dentro da estratégia. Legal. Acho que eu tenho alguns exemplos aqui mais padrão. Então, por exemplo, chuva e temperatura. Se você é varejista, tem que estar no modelo. Quando você pede de iFood, se chove, a venda aumenta, né? Então, o quanto de mídia você tem que fazer se está chovendo ou não. Ou a gente já atendeu, por exemplo, Bike Itaú também. É óbvio que o volume de demanda e o volume de mídia é influenciado pela sazonalidade. Alpargatas também, verão, né? Esses são exemplos de temperatura. Setor bancário, taxa de juros tem que estar no modelo. O ROI da sua mídia vai ser influenciado, porque se você está oferecendo crédito e a taxa de juros muda, o retorno que aquela mídia vai te gerar muda. Então, se você quiser ter o mesmo volume aumentou os juros, você quer ter mais solicitação de crédito, você tem que fazer mais mídia. Porque o juros está jogando para baixo sua demanda. Então, isso tudo, mas tem até uns casos anedóticos, assim, interessantes, por exemplo. Conta pra gente. Coisas... A gente tá aqui há alguns anos já, mensurando o ROI do Twitter. Aí, do dia para noite, Elon Musk compra o Twitter. Isso muda a dinâmica do mercado. Vai ter uma parte dos consumidores que não gosta disso, vai ter uma parte que gosta, e aí, dependendo do perfil do consumidor da sua categoria, isso vai mudar o ROI daquilo. Vai mudar o custo daquela mídia, só o fato do cara ter comprado a plataforma e mudou o nome para X. E a gente tem que lidar com isso nos modelos, né? Eu estava ali recomendando a compra, na hora de eu interpretar o modelo, eu tenho que falar, putz, como que isso altera a interpretação aqui até, e o próprio modelo tem que reagir a essa mudança. Então, tem essas coisas que são muito inesperadas, né? Mas mudam ali a percepção de uma mídia, o poder dessa mídia chegar nas pessoas e tudo, né? E você falou uma coisa interessante, agora há pouco, sobre o accountability, né? A gente vê hoje o CMO, a gente vê hoje muito CMO que está se tornando CEO, né? E acho que isso tem muito a ver com o peso que hoje o marketing tem de ter esse accountability, né? Com relação a impacto de negócio de cada campanha, com relação a ROI, com relação a, enfim. Eu queria saber de vocês como é que é essa relação direta com o cliente no sentido de todo esse aprendizado, de lidar com toda essa parte técnica, com a parte de tecnologia, com a compreensão desses modelos preditivos e dessas variáveis todas. Como é que é, assim, essa dinâmica? Você quer começar? Posso começar? Pode. Eu acho que vai depender muito do nível de maturidade digital, às vezes, ou até do nível de profundidade que cada marca e de cada profissional vai querer ter. Acho que um papel da agência também, quando ela trabalha com ferramentas como essa, é conseguir fazer com que o insight seja acionável no dia a dia. Que ele seja simples, que ele consiga... que você consiga muito facilmente identificar e aplicar isso no dia a dia. E numa dinâmica com CMOs, CEOs, CFOs, inclusive, que hoje é uma parte importante da dinâmica do marketing, da comunicação, né? Hoje os CMOs eles estão ali em contato, o CFO tem um peso importante sobre isso. E você conseguir levar isso de um jeito executivo, simples, palpável, acho que faz toda a diferença. Claro que vão ter clientes que vão preferir entrar no técnico, no detalhe, na profundidade. E a ferramenta e o modelo, ele está preparado para isso. É tudo muito claro e muito aberto. Mas você conseguir transformar o dado em insight no final do dia, eu acho que aí, como o próprio Dani falou, tem um peso grande das agências aí em conseguir traduzir um modelo de um jeito que ele seja fácil, que ele seja compreensível e entendível, para que a informação circule também dentro das corporações, das companhias. Então, acho que tudo isso que o Ti falou é 100% verdadeiro, só que especialmente no período inicial, porque é uma forma diferente das pessoas lerem, né, os dados. Então, você tem que ter essa curva de amadurecimento mesmo, de agora a gente lê assim, você afinar os incentivos, né? Esse é o número que a gente persegue agora, às vezes muda, mas e isso deixar os insights acionáveis, né? Então tem que ser acionável para a pessoa ver como ela usa e ver o resultado,
Mas também o que acontece, uma vez que o cara faz um teste e ele vê o resultado, aí acabou essa história. Aí isso aqui o cara não tá mais nem aí como é que é feito. Ele só faz. Aí corre pro abraço, né? Aí porque aí você gerou um resultado. Quando você gera uma previsão e a realidade Tangibiliza aquilo, né? Exato. isso aí é o maior. Eu falo assim, hoje em dia eu falo, eu não quero que ninguém acredite em mim. Eu quero que você faça um teste. E ver o que acontece com o seu resultado. Quando você tangibiliza, isso é muito forte. Muito forte. E se tem uma coisa que eu aprendi com a Uncover nesses anos todos, é que mídia e propaganda funciona. Assim, é uma coisa, é meio bizarro afirmar, mas é porque tem um ceticismo, né? Isso gera venda mesmo. Gente, eu sou economista, né? Então, pessoas da área financeira vêm com esse ceticismo. Se tem uma coisa que os dados dizem é que funciona. Isso aqui gera venda adicional. Assim, e não só a mídia de performance, mas sobretudo as outras. Funciona. Então, porque eu tô falando isso por quê? Porque você falou do CMO virando CEO. Cara, na medida que você realmente transforma a propaganda ou investimento em mídia de um custo num investimento Com certeza. e talvez no principal investimento que vai ser o motor do crescimento, cara, você vira muito estratégico. Exato. E é o que o Thiago falou, né? O CMO e o CFO estão muito juntos Estão hoje. muito próximos. Estão muito próximos. E aí, em cima ainda do que o Dani falou, por isso até que os veículos hoje têm apostado também nessas soluções. Têm introduzido essas soluções na dinâmica que eles também têm com os clientes e agência, para conseguir mostrar o valor que eles têm, que eles estão oferecendo e dessa forma os modelos, as ferramentas, os players que hoje estão oferecendo esse tipo de serviço conseguem ter mais acesso a essas empresas e fazer com que o marketing ele seja mais racional no final do dia, né? Acho que assim, a gente lida muito com o emocional na comunicação, mas no final das coisas a compra de mídia ela precisa ser racional, ela precisa estar apoiado em dados para que você consiga gerar o resultado. Exato, e bom você ter tocado nessa terceira parte, né? Porque aí você tem a agência, o cliente e o veículo, né? Que fecha esse ciclo, né? Exato. Muito interessante. Então, falando um pouco de futuro agora, para onde você vê aí o futuro do MMM, dessas tecnologias de otimização, de preditivas, enfim, um pouco sobre a gente aqui na MMA, a gente gosta muito de falar do futuro e das aplicações desse futuro no presente, né? Mas como que você vê o futuro disso? Acho que a gente já caminhou bastante, a gente está falando aí sobre... falamos no início que a atribuição já é um assunto que vem sendo falado há muitos e muitos anos, né? Contei para vocês que essa dor aí de entender para onde você vai atribuir ali o clique final é sempre um desafio muito grande. Para nós também na MMA, há anos a gente fala disso. E daqui para frente? O que vocês têm aí como promessa ou como expectativa? Acho que a gente está vivendo hoje um momento de transformação gigantesco com inteligência artificial. Acho que vai impactar em todas as disciplinas, em todas as empresas, em todas as profissões. Tem um impacto que a gente ainda não consegue tangibilizar muito bem em certas atividades, em outras já fica muito claro o poder de disrupção que a inteligência artificial vai trazer. Eu acho que o futuro está bastante relacionado com inteligência artificial, a própria solução da Uncover usa a inteligência artificial dentro dos seus modelos, mas eu acho que o futuro ele está muito ligado com acessibilidade até, da própria ferramenta, de adoção de modelos, de ferramentas como o MMM, de forma mais orgânica. Isso ele vai funcionar para a gente daqui para frente como uma ferramenta de Web Analytics, como um GA, onde está todo mundo plugado ali. Talvez no futuro você vai ter acesso a modelos mais leves, que às vezes não vão ter, às vezes, nem custo, para que você possa experimentar. Eu acho que o futuro está relacionado com acessibilidade ao dado, acessibilidade à ferramenta. E inteligência artificial vai ter um papel muito grande nisso também. Sem dúvida. Acho que,
só reforçando, acho que acessibilidade, tanto na dimensão, na camada de dados, desse modelo ficar mais leve, mais granular, né? Ele chegar no mais tático, do tipo, quanto que é o retorno se eu investir em rádio no interior do Ceará? Esses modelos vão começar a responder de forma mais acionável e mais rápido essas perguntas. E uma acessibilidade também na interface com o modelo. Porque hoje são modelos matemáticos, né? Você tem que interpretar, e o impacto da inteligência artificial é permitir que a gente use linguagem natural para fazer as perguntas. Ah, se eu quero crescer 50% ano que vem, o que eu faço? E aí a IA vai ler o modelo, vai te trazer, interpretar para você, te trazer uma resposta, te trazer uma proposta de orçamento, e aí você vai só iterar a partir daí. Então, tudo isso é acessibilidade. Então, só estou quase que repetindo, Thiago, mas é exatamente isso. Acho que tem uma outra, que isso está até num futuro mais próximo. Acho que, junto com a dor do marketing sobre o que me gera mais retorno, do ponto de vista de investimento, acho que tem uma dor que ela é uma dúvida, uma pergunta recorrente que a gente lida no dia a dia, que tem a ver com comunicação. Qual é a comunicação que vende mais? Eu devo comunicar desse jeito ou do outro jeito? A minha mensagem ela deveria ser assim ou assado? E eu acho que os modelos e o próprio acesso à informação, ter mais dados sobre isso, permite que você coloque isso na equação. Você entender não só aonde você comunica, mas como você comunica, a forma que você comunica, de uma visão muito granular e muito tática, que tem a ver, por exemplo, em ter uma comunicação ao type, uma humanizada, mas até do ponto de vista da mensagem, propriamente dito. E o quanto que isso contribui ou não para o seu resultado. Então, a gente vai sair da ferramenta que está ali orientada só para a estratégia de mídia e usar a ferramenta orientada para a estratégia de comunicação, a estratégia de marketing do cliente. Isso não está distante. Isso está muito próximo. Acho que a gente tem conseguido avançar em disponibilidade de dado relacionado para que a gente possa incluir isso dentro dos modelos. E acho que aí se abre um novo mundo para a utilização de modelos como um marketing mix modeling, por exemplo. Com certeza, porque a gente já tem hoje, com a inteligência artificial, a gente já consegue ter ali soluções que trabalham, por exemplo, criativos dinâmicos, né? Uhum. Ou que entendem ali em qual plataforma um tipo de vídeo mais curto, ou mais longo, ou mais horizontal, ou mais vertical funciona. E se a gente consegue ter tudo isso reunido numa única solução, aí a gente tem a questão de investimento, de mídia, de ROI, de criatividade. Mas eu vou além, é sobre individualização, porque o que é best practice para todo mundo, mas a dinâmica da minha categoria e da minha marca, ela pode ser diferente da dinâmica da outra categoria, da outra, até do meu próprio concorrente, que está ali mais perto, que tem uma proposta de valor um pouco diferente. Então, essa individualização, porque o modelo ele é individual. É o seu dado com o seu, com o seu cenário ali, né? Então, está relacionado com a sua oferta, né? Com a sua experiência, com a sua empresa. Então, ele é individual. Hoje a gente consegue ter uma visão mais generalista sobre o que funciona, o que não funciona, mas você ter essa visão individual do que funciona para aquela marca, para aquele produto, porque às vezes até o produto na marca pode se comportar diferente. Então, essa visão individual é o que vai fazer a diferença. Sensacional. Bom, gente, o assunto dá muito caldo. Convido vocês a voltarem aqui numa próxima ocasião, até, de repente, quem sabe a gente traz um cliente aí para falar um pouco da experiência dele aí. Perfeito. Utilizando essa ferramenta. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Fica aí o convite em aberto. Pessoal, obrigada e a gente se vê aí no próximo.